Oi, gente, tudo bem com vocês? É a professora Edilane que está falando. Hoje nós vamos falar sobre mais um conteúdo, né, que vocês estarão vendo durante essa semana, que são figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem também são conhecidas por figuras de estilos. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, a gente percebe que as figuras de linguagem, elas são bastante utilizadas em poemas, poesias, canções. Sabe quando você quer tornar a história dela, poetizar a história, então você faz uso das figuras de linguagem. Então, um exemplo para você entender o que são figuras de linguagem, é só você pensar em uma pessoa que acha outra pessoa tão linda, tão esplêndida, tão maravilhosa, que ele não consegue expressar isso em palavras. Então, ela olha para outra e fala: você é a luz que ilumina os meus dias, né? Então, poetiza e embeleza esse texto, esse poema, essa canção, tá? Então, a função das figuras de linguagem é fazer isso, é causar emoção, é fazer com que o leitor ele toque na emoção que aquele escritor ele está querendo passar. Então, utiliza-se as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são caracterizadas em figuras de palavras ou semânticas que estão relacionadas ao significado das palavras, figuras de pensamento que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, né? As figuras de sintaxe ou construção que interferem na estrutura gramatical das palavras, figuras de som ou harmonia que são associados à sonoridade das palavras, tá? Então, a gente vai estar vendo algumas dessas figuras de linguagem. Então, nós vamos começar pela figura de linguagem metáfora. Metáfora é um tipo de comparação, né? Só que ela não vai fazer uso de um termo comparativo. Então, eu estou falando isso porque existem dois tipos de figuras de linguagem cujos significados são bem parecidos, né? Cujos objetivos são bem parecidos, que é fazer um tipo de comparação, né? Então, a comparação mesmo, então ela faz uso desses termos comparativos, enquanto que a metáfora ela não deixa de maneira explícita para a gente esse termo de comparação, né? Não está escrito lá a palavra como, né? Que a gente consegue perceber que é uma comparação, quanto, mas a gente consegue entender que a pessoa está fazendo a comparação. Se eu falo para vocês, você é luz, é raio, estrela e lua. Então, se eu falo você é luz, a pessoa é luz? Não, né? Então, ele utilizou dessa figura de linguagem, né? Para comparar aquela pessoa, né? Que ele deve achar muito irradiante como a luz. Você é luz, né? Você é como se fosse luz, tá? Então, é um tipo de comparação, é a metáfora. Então, a metonímia, né? Utiliza de um termo para substituir outro, né? Pegando emprestado o significado. Então, se eu falo o seguinte para você, olha, você costumava ler Machado de Assis. Machado de Assis, ele é um autor de obras, tá? Então, ao invés de eu falar o nome do livro que o autor escreveu, eu falei, olha, você costumava ler Machado de Assis, né? Então, eu substituí o nome da obra que o Machado de Assis escreve pelo nome do autor, tá?
Então, essa é a metonímia. A hipérbole é um tipo de exagero, só que a pessoa colocou ali com a intenção mesmo de intensificar, tá? Então, é intencional. Então, se eu falo para você, nossa, quase morri de estudar. Então, existe aí um exagero, ninguém vai morrer de estudar, certo? Então, ele quis informar que ele estudou muito, demais, né? Que estudou de maneira intensa, mas morrer mesmo, ninguém vai morrer de estudar, tá? O eufemismo. O eufemismo, sabe aquela notícia difícil de dar? Por exemplo, alguém morre, né? Aí você tem que dar a notícia, passar essa notícia para a pessoa. Então, o eufemismo é uma forma de você suavizar esse discurso, suavizar essa notícia. Você chega para falar assim, olha, sua mãe virou uma estrelinha. Então, essa expressão é utilizada muito com crianças, né? Para informar que a mãe dela morreu, faleceu, sua mãe virou uma estrelinha, tá bom? Então, suavizou essa notícia, tá? Essa é o eufemismo. A personificação, ou também conhecida por prosopopeia, esse palavrão aí. Então, é a atribuição de qualidades que são referentes aos humanos a seres inanimados, a seres sem vida, né? Então, se eu falo para você, o vento beijou os cabelos da morena, né? Então, aí, o vento, ele tocou os cabelos da morena. Agora, beijar é um verbo atribuído a seres humanos, é uma ação atribuída a seres humanos, tá? O vento não tem vida, é um ser inanimado. Então, é isso aí, é a personificação ou a prosopopeia. A antítese. A antítese são termos utilizados em um mesmo discurso, né, em uma mesma frase, em um mesmo texto, trecho, só que ele tem sentido oposto a uma outra palavra, tem sentidos opostos a uma outra palavra. Exemplo aí do que eu estou falando. Então, se eu falo, escrevo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, foi colocado aí duas palavras com sentidos opostos, que é guerra, paz, certo? Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, são dois termos com sentidos opostos em um mesmo trecho, em uma mesma frase, em um mesmo texto, tá bom? Pleonasmo. Pleonasmo é a repetição de palavras ou a repetição de ideia em um mesmo trecho, para intensificar o significado, tá? Então, exemplo aí. A mim me parece que isso está errado. Então, se eu falasse só, me parece que isso está errado, beleza, todo mundo vai entender, ela está atribuído a ela, né? A mim, eu pessoa, certo? Mas aqui ele colocou, a mim me parece que isso está errado. Então, tá repetindo ali essa ideia ali, certo? Tá repetindo essa ideia. Por quê? Porque se a mim, né? Se eu falasse me parece, tá se referindo a mim, a pessoa, né? Ao eu. Então, aonde que eu até separei o soneto da fidelidade, o trecho aqui que fala, que apresenta um pleonasmo, tá? O soneto da fidelidade é conhecidíssimo, tá? De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, tá? Então é esse trecho aqui que eu separei, para citar como exemplo para vocês,
sobre pleonasmo, né? Que é essa repetição de ideia. E rir meu riso. Quem ri, ri o próprio riso, né? Eu não rio o riso de alguém, de outra pessoa. Eu vou rir o meu próprio riso. E rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento, tá? Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Logo eu postarei outro vídeo com as questões discutidas, tá? Um abraço para vocês.